Agora, olha só, vamos mudar de assunto. O trânsito, aliás, a gente vai continuar falando do problema do trânsito, olha só. Cada dia mais violento, quando não tira a vida de muitas pessoas, deixa o quê? Sequelas graves, não é mesmo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, olha só, o Brasil registra aproximadamente 60 mil mortes no trânsito por ano e 400 mil pessoas ficam com sequelas. Em Goiás, os números são assustadores. 1.500 mortes por acidentes por ano. Nesse mês é realizada a campanha Maio Amarelo com o objetivo de conscientizar a população sobre um trânsito mais saudável e seguro. Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com o ortopedista Frederico Barra de Moraes, que veio representando a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Regional Goiás. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Michele, tudo bem? Bom, aqui a gente está bem, mas a gente fica chateado de ver uma situação dessa, né? Inclusive essa matéria veio de encontro, né, o que a gente precisa alertar a população, que é justamente diminuir a velocidade, né, em cruzamentos, em ruas menores, onde você tem bairro, né, que realmente a criança pode sair ali de forma desavisada, mas se ele tivesse a 30 por hora, ele conseguiria frear. Nesses bairros residenciais, a rua da minha casa realmente também tem um problema desse. O pessoal lá parece que está assim, apostando corrida. Justamente. E olha que tem quebra-mola, tem hora que a gente vê que a pessoa voa no quebra-mola e não tem noção de que aquilo tem um porquê de estar ali, não está ali de enfeite. Então, né? Nós temos vários problemas relacionados ao trânsito. Então, a questão da velocidade sempre foi e vai continuar sendo um problema. A questão do álcool, né? O governo tem feito bastante blitz para tentar conter os motoristas que estão bebendo. Então, você não deve beber e dirigir. Então, chama um Uber, chama um táxi, né? Tente um outro, peça carona para um colega. Então, não se pode misturar bebida e direção. E um outro problema mais grave também, que acho que o Detran está muito envolvido nessa questão do Maio Amarelo, é a questão da não habilitação. Então, por exemplo, lá no Hugo, metade dos motoqueiros que se acidentam não tem habilitação. Ele nem poderia estar dirigindo. Não, e a quantidade de motos que a gente tem na cidade é cada dia maior, porque com o preço que está a passagem de ônibus, né, o combustível está tudo caro, a pessoa vai pegar a moto que vai sair mais barato. Todos têm o direito de comprar o seu veículo e tudo mais. Mas tem que ter prudência, né? Quais os tipos de sequelas mais comuns que chegam nos hospitais? Nós temos bastante amputação, fraturas de articulações, e aquela articulação passa a ficar rígida. Então, por exemplo, o joelho. Fraturou o joelho, dá para tentar consertar, colocar placa, parafuso, mas nem sempre o movimento do joelho vai permanecer o mesmo. A pessoa fica com dor, então ela fica com alguma sequela. Então, mesmo com o avanço da medicina hoje, o ideal é prevenir. E a maior parte dos acidentes geralmente tem moto envolvida? Sim. 50% dos acidentes tem moto envolvida e, como eu falei para você, se misturar moto com bebida alcoólica e falta de habilitação, é certeza que vai ter um acidente. A impressão que a gente tem é que existem dois códigos de trânsito, né? Um para motociclista e outro para o restante dos motoristas, porque eles não seguem as mesmas leis de quem está, sei lá, no caminhão, no carro, enfim. Existem vários estudos para tentar explicar e chegar numa melhoria desse sistema. E o que se chegou à conclusão é que para você comprar um carro ou uma moto, você tem que entregar a sua habilitação na concessionária e você ser o responsável por aquele veículo. Porque o veículo, se ele for mal utilizado, ele passa a ser uma arma. Então, você tem que ser o responsável, você que está comprando. Então, eu acho que é um momento dos nossos governantes, dos nossos deputados, vereadores, governador, prefeito, todos eles, repensarem no código, né, e tentar estabelecer aí essa questão de quem vai comprar a moto ou o carro, que ele seja responsável pelos acidentes daquele veículo. Entendeu? E o não uso, por exemplo, de equipamento de segurança, vamos falar do cinto de segurança, resulta em muitos problemas nos hospitais também? Com certeza. Quando você não usa o cinto de segurança, a possibilidade do passageiro ser ejetado é muito maior. E aí ele se torna como se fosse um míssil humano. Então, ele bate a cabeça no teto do carro, ele quebra o vidro, ele é jogado à distância. Então, o cinto de segurança permite que pelo menos você tenha uma chance de ficar contido dentro do carro e com isso você diminua o que a gente chama de energia do trauma. Então, se você tiver uma energia menor, a chance de você ter lesões mais graves é menor. A gente sabe, claro, que num acidente geralmente tem uma pessoa
que é vítima de outra, né? Então, assim, um provocador e às vezes coloca outras pessoas que não tem nada a ver com a situação em problemas também. A gente tem um perfil de pessoas que se envolvem mais, assim, ou que provocam mais acidentes no trânsito, doutor? Olha, geralmente são homens entre 20 e 50 anos de idade. Esse é o perfil. Por quê? E com moto também tem... Não, tanto carro ou moto é esse mesmo perfil, de 20 a 50 anos de idade, mais então, homem. Tá no... Sexo masculino e nos adultos jovens. Por quê? Quando ele é mais jovem, ele pensa que aquele veículo dele, seja moto ou carro, né, ele pode dirigir de qualquer maneira. Então, ele não está tão preparado para sair no trânsito da cidade. Quando ele já tem uma certa idade, ele até é mais cauteloso. Aí já entra a questão da bebida. Aí a bebida, o indivíduo quer beber o mesmo tanto que ele bebia antes, mas o organismo já não dá conta, às vezes, de metabolizar. E assim, o certo é não beber nada, né? Mas ele acha que ele está bem. Quantas reportagens a gente vê que o indivíduo é preso pela polícia falando que estava bom para dirigir, ele está totalmente alcoolizado. E também não aceitam fazer os testes, né? Justamente. Se tivesse tudo bem, que problema teria de fazer o teste. Soprar lá? É tão rápido hoje em dia, porque antigamente ainda tinha aquele negocinho que colocava ali que tinha que soprar. Agora parece um microfone, né? Eu falo que você não tem nem contato. Às vezes a pessoa ficava toda enjoada porque tinha que chegar perto. Agora, de longe, o negócio já está captando. É porque a pessoa realmente tem alguma culpa no cartório e não quer ser pega, mas essas blitz, elas têm melhorado muito essa questão. Agora, o que eu acho que falta ainda para a nossa sociedade é levar a responsabilidade a quem compra o automóvel ou a moto. Então, se você comprou, você tem que mostrar sua carteira de habilitação e aquele veículo vai ficar no seu nome como responsável. Até porque, às vezes, um menor que pega o veículo em casa, justamente. Ou acontece uma coisa... Os países desenvolvidos já assim, Estados Unidos, Canadá, na Europa, então a gente não está inventando nada. Isso seria o ideal, né? O número de pessoas sequeladas graves depois de um acidente é maior do que o número de mortes por traumas? Como que é isso? Não. Sempre o número de sequelas vai ser maior. Bem maior. Bem maior, porque... com o resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros, isso, com o resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que melhorou muito nos últimos 20 anos, então esses pacientes antes eles morriam na estrada, morria na rua, aqui dentro da cidade mesmo, até chegar um resgate, levar para um hospital. Hoje não, o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros e do SAMU é muito rápido. Em 10 minutos eles estão no acidente. Não, além de envolver um esquema, tem um custo que as pessoas às vezes não param para pensar, né, doutor? Sim. Porque tem o transporte, às vezes o transporte não é só terrestre, depois tem a quantidade de tempo que a pessoa fica internada, depois tem a questão de reabilitação. Sai muito caro essa imprudência para todo mundo, né? Além de custar a vida, que isso não tem preço, fica um absurdo, Se a gente pensar em termos de país, estado e cidade... quem morre mais são justamente também os adultos jovens. Então, homens jovens são aqueles que mais morrem. Então, o tempo de vida que você perde, trabalho, né, dessas pessoas, a pessoa que se dedicou, fez uma profissão, quanto tempo ela poderia estar trabalhando naquela profissão ali? 30 anos, 40 anos, aí tem a vida ceifada por um acidente de trânsito. Então, o tempo perdido de trabalho, o gasto da Previdência Social, do INSS, a gente também, todo dia a gente vê notícias, né, na televisão sobre o custo da Previdência para o Brasil, né, aposentadorias precoces, indivíduos com 30, 40 anos aposentando porque estão sequelados, pessoas que ficam 3, 4, 5, 10 anos recebendo auxílio, lógico que com direito, lógico que todos têm o direito de receber, sim, mas poderia ser evitado isso. Então, esse dinheiro poderia ser gasto em outras situações que o país precisa. Com certeza. Então, eu acho que a prevenção ainda é o melhor caminho. E hoje, depois de vários anos, né, em todos os países tendo essa discussão, a gente chega à conclusão que o ideal realmente seria vincular o veículo, moto ou carro, a pessoa que está comprando. Agora, no caso de, assim, ninguém está livre de estar diante de uma situação de precisar ir ajudar, socorrer alguém que acabou de se acidentar. Sim. Seja de moto, caiu, bateu a cabeça, enfim. Que atitude essa pessoa deve ter diante de uma situação dessa? Olha, o primeiro cuidado é para que ela mesma não se machuque no acidente. E, se ela puder evitar, outros acidentes ao redor. Então, a gente orienta que, se a pessoa não tiver experiência em resgate, que ela não se aventure em resgatar uma vítima, mas que, pelo menos, ela ligue para o bombeiro. Então, só dela pegar o celular dela e já ligar para o Corpo de Bombeiro ou para o SAMU, ela já está ajudando muito.
Segundo, se ela pudesse sinalizar o acidente, então, colocar galhos de árvore numa rodovia, né, o triângulo de sinalização, cones de sinalização, ou então ficar a uma distância maior de 50, 100 metros, pedindo para o pessoal diminuir a velocidade, sinalizando que ali tem um acidente, isso seria interessante, porque nós já vimos também vários acidentes em que estava mal sinalizado e quem vinha atrás acabava também se acidentando, passando por cima, inclusive, de quem estava socorrendo e das outras vítimas, né, levando a mais morte. Então, essa sinalização, tentar diminuir o trânsito no local, isso é o porque acontece principal. de aglomerar, né? Uma pessoa vê, aí o outro vê, e todo mundo quer ficar perto para saber o que está acontecendo, todo mundo começa a dar palpite no que fazer com a pessoa naquela situação. Então, o melhor é ligar para o Corpo de Bombeiros, ligar ou para o SAMU, para que a vítima possa ser socorrida e tentar evitar o trânsito naquela região ali, tentar diminuir o trânsito, para que outras pessoas não se acidentem. E o que vocês escutam, assim, nos hospitais, nos atendimentos pós esses traumas com essas pessoas sequeladas, doutor, com relação a essa questão que elas viveram, esse problema no trânsito? Tanto quem foi vítima, mas principalmente com quem provocou. Isso deixa muitas sequelas psicológicas, né? Então, por exemplo, tem pessoas, ninguém quer matar um outro atropelado. Né? Imagina a cabeça dessa reportagem que você mostrou agora, desse rapaz que atropelou uma criança de 1 ano de idade, 1 ano e meio, né? Fugiu do acidente. Ficou apavorado, provavelmente, então, porque ninguém sai de casa, vou atropelar uma criança. Ele não saiu de casa falando, vou matar uma criança ali na esquina, lógico. Não. Então, isso leva a uma sequela psicológica, tanto para a família que perdeu o ente querido, ou para aquela pessoa que vai ficar sequelada, né, numa cadeira de rodas, andando de muleta. Então, sempre tem esse desgaste. E também para quem causou o acidente. Então, todo mundo perde. A sociedade perde como um todo. E nesse momento, né, doutora, que a gente imagina que a pessoa ficou meio apavorada de situação e correu. Mas a pessoa, naquele momento, ela tem que pensar, gente, a primeira coisa é tentar ajudar. Você já fez uma coisa complicada, ruim lá, você vai deixar. O certo é parar e ajudar. Agora, fatos, né, advindos aí do que aconteceu, será que ele estava alcoolizado, será que ele tinha carteira de motorista? Aí então, tem que se investigar, a gente não sabe, houve, né? A polícia que vai investigar isso. Mas o certo é, você estando não alcoolizado, você estando numa velocidade correta, você estando amplamente certificado para dirigir o automóvel, você tem que parar. Né? Ninguém quer causar um acidente. Agora aconteceu, vamos parar e dar assistência até o Corpo de Bombeiro e o SAMU chegar. Ao menos você ajuda aí a chance de vida da pessoa que foi vítima, né? Doutor Frederico Barra de Moraes, ortopedista, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje. E mais uma vez a gente falando da campanha Maio Amarelo, para a gente ter um trânsito mais seguro e mais saudável, né, gente? Eu que agradeço o convite. E a SBOT, né, a Sociedade de Ortopedia, está à disposição. Podem entrar no site da SBOT. E nós temos vários vídeos educacionais lá, várias orientações com relação a isso. Muitíssimo obrigado. Uma ótima tarde. Obrigado.